Com a palavra, mestre Hélio. Bom dia, doutora senadora Lídice da Mata, meus companheiros de mesa e meus camaradas presentes da capoeira. Eu queria iniciar com um rápido e breve histórico a meu respeito para que tenhamos um conhecimento que pude ter feito pela capoeira. Comecei em 1964, então já vão os seus 50 anos. Até na mesa aqui, poucos têm essa idade. Em 68, já dava na UNB, onde iniciei a capoeira na UNB, pela FAUMB. Na década de 70, eu fui chamado para coordenar o Jogo Estudantil Brasileiro, o JEBs. E primeira vez que a capoeira ia entrar para uma competição. Antes, ela era só a competição brasileira, através da Confederação Brasileira de Pugilismo, que para o capoeirista foi muito nociva. Nós sofremos muito com o sistema de regulamentação, a forma como a gente tinha que competir, e isso trouxe para nós, capoeiristas, até um desaprendizado da capoeira. Se a gente estava treinando para galgar, alcançar um êxito nesses propósitos da Confederação Brasileira de Pugilismo. Mas, surpresa minha, eu teria que coordenar o primeiro JEBs ainda sob a regulamentação da Confederação Brasileira de Pugilismo. Então, eu me neguei, não quis participar. E primeira competição do JEBs foi um caos, a ponto de quase tirarem a capoeira imediatamente de ser uma modalidade de competição. Me chamaram de novo, eu fui e consegui fazer um regulamento em que o capoeirista tinha condição de jogar numa roda. E o que eu pretendia com isso? Como julgá-los? Eu trouxe exatamente diversas facetas que tem a capoeira nas pessoas representativas da época, que era João Pequeno pela Angola, Paulo dos Anjos, mestre João Pequeno, mestre Paulo dos Anjos, mestre Ezequiel, já representando o mestre Bimba, que é a regional, e o mestre Tapuã, os dois alunos de mestre Bimba. Os outros dois tinham segmento da Angola. E nós tivemos que fazer uma competição em que tinha que abranger esses dois tipos de jogo, de vertente da capoeira. Já era ali uma forma da capoeira se apresentar na sua diversidade. Posteriormente, a coisa evoluiu de tal maneira que nós usamos também, já que eram estudantes e tinham que passar praticamente uma semana em competição, o lado cultural, o lado musical. Tudo isso fazia parte do contexto para saber qual a equipe, qual o estado que venceu aquela competição. E foi modelo para os outros esportes que nunca tiveram esse tipo de comportamento terem que fazer. Trazer uma pesquisa dos seus estados, do esporte que praticava. Então, foi um modelo que aconteceu. Eu trago isso mais para trazer esse histórico e esse reforço, o que é a capoeira nesse contexto. E para dizer que eu não tenho essa representatividade de estar aqui hoje sentado. Tenho meus 50 anos de capoeira, mas eu acho que essa representatividade é o que acontece na capoeira, é oral. A comunidade acaba aceitando você e ela te permite. Ela não te autoriza, ela te permite. Por enquanto, eu estou permitido a falar sobre ela aqui nessa mesa. E por isso, com essa chance que a senadora trouxe para si de responsabilidade desse projeto da PL 31, já que tem esse espírito capoeirista, desde a neta, parece, eu venho também, falando por último, como um capoeirista, que vocês estão aí esperando talvez de mim, nesse posicionamento de resistência, já que a capoeira nasceu da resistência. E, me desculpem os companheiros que estão abraçando esse projeto, mas eu tenho também uma certa resistência para ele. Eu vejo que, já de início, apesar do discurso bonito, do texto,
ele está mais preparado no quesito da outras providências, não do problema do capoeirista. Onde enfatiza no texto o atleta profissional que o Esquisito, mestre Esquisito, que já levantou essa questão, e eu também fiquei preocupado. Atleta profissional de capoeira. Nós somos capoeiristas, nós somos mestres, nós somos praticantes. Quando joga para esse texto atleta profissional, a gente, na mesma hora, remete para a luta que tem em voga agora, aí, que é o MMA, luta de combate. E são poucos capoeiristas, nesse contexto, que foram para lá. Mas estão nos representando lá. Mas que isso sirva como a lei que vai direcionar para nós esse sistema, acho difícil. A lei mesmo, no seu sentido, já fala muito pouco em relação à capoeira. No seu primeiro artigo, ele diz: a proposição determina que seja reconhecida a prática de capoeira como profissão, na sua manifestação como dança, competição e luta. Só. Logo em seguida, já joga para o artigo 2, que estabelece que será considerado atleta profissional nos termos do capítulo 5º da Lei 9.615. Então, a gente tem que ficar com uma ginga, com um pé atrás nesse sentido. Eu vejo que, quando eles fazem esse sistema, você vai me desculpar, meu companheiro, é uma tendência a vincular a Confederação Brasileira de Capoeira. Não tenho nenhuma queixa, nem também nenhum conhecimento mais próximo da Confederação Brasileira de Capoeira, porque eu, nesses 50 anos de capoeira, não me filiei. Mas não me filiei por uma questão pessoal, não estou criticando nenhuma entidade esportiva nesse sentido. Ela tem o seu papel, e esse aqui é o do Senado. Ela tem seu papel dentro da capoeira, mas eu não me filiei nem quando era na Confederação Brasileira de Pugilismo. Mas, quando vincula a entidade da Confederação, ficamos nós, como bem disse mestre Esquisito, engessados. Nós ficamos à margem de uma decisão, muitas vezes, mais política e que a gente não tem, nós capoeiristas sabemos disso, acesso. O COB, que é o Código Brasileiro de Ocupação, meu companheiro Alexandre disse que faz parte. Mas, realmente, ontem mesmo de noite eu entrei, são 199 títulos de mestres feitos pelo Código Brasileiro de Ocupação, mas de capoeira não tem. No substitutivo que entrou, agora que a gente teve conhecimento, bem em cima da hora, eu tenho uma outra preocupação. Aí lá vamos nós para a parte mais problemática, quando a gente sabe que o capoeirista, na sua ponta, ele está passando fome. Aquele mestre de periferia, aquele mestre que está lutando na sua sobrevivência e passando o seu saber, ele não tem essa capacidade econômica. Só quando, por exemplo, o IFAM vem e prestigia com alguns títulos, como foram feitos agora, do Viva Meu Mestre, aparecem esses mestres antigos, aparecem esses que estão necessitados. E isso é importante. Aliás, essa posição do IFAM também eu fiquei muito favorável. Nós criamos, através deles, uma salvaguarda nesse sentido, de o foco virar mais para o lado da capoeira. Aí vem dos recursos para a capoeira. Isso é no substitutivo. As entidades que compõem a Organização Nacional da Capoeira aplicarão integralmente os recursos oriundos do poder público em ações fixadas nos incisos que trata o CAPT. Essa entidade. Não está explícito aqui. Essa entidade, a Organização Nacional da Capoeira, é quem? A Confederação? Pode ser? Eu não sei. Mas é uma força muito grande. Eu não sou contra. Eu só estou me posicionando como um capoeirista. Um capoeirista que, quando vocês têm esse tipo de debate, eles criam essa resistência para vocês e criam o problema. Mas o problema para nós resolvermos. Eu não estou aqui apenas só para derrubar o projeto de lei. Eu tenho aqui uma outra capa, que me chegou também. Aí já é da Fundação Palmares, em que
em Belo Horizonte ano passado. Ano passado teve um ciclo de debate do Pro Capoeira, regulamentação, salvaguarda e incentivo à atividade da capoeira em Belo Horizonte, 28 de setembro de 2013. Eu só, para não discutir o assunto, eu trouxe só uma partezinha que considera atleta profissional o capoeirista que é remunerado pela realização de suas atividades. Estabelece que os mestres devem ser inscritos na Confederação Brasileira de Capoeira. São preocupações como o próprio meu aluno, mestre Esquisito, colocou, e que na ginga nós nos posicionamos, de certa forma, com a resistência, e sempre vão dizer que nós somos resistentes. Não é verdade. Portanto, eu estou mais propenso a não acompanhar a PL, o relator, e sim esperar que uma outra oportunidade em que a capoeira seja contemplada com um direcionamento mais para o próprio capoeirista, para que ele tenha essa dimensão e a possibilidade de ver que a sua arte está sendo reconhecida e o seu lado profissional também, porque é difícil nos dias de hoje nós temos essa definição de profissional de capoeira. Aliás, eu também não me preocupo muito com o falso mestre, não. Porque a própria... Como é que surge o mestre na capoeira? É oral também. É o reconhecimento pela própria comunidade. Se ele é falso, ele não vai muito longe. É assim que acontece. Se, graças a Deus, eu estou há 50 anos na capoeira, alguma coisa eu devo ter de força dentro desse contexto para eles me permitirem. Eles não estão me dando nenhum mandato. Estão me permitindo a estar aqui. O falso mestre acha que não chegaria a lugar nenhum. Então, por que nós nos preocuparmos com ele? Eles têm o seu espaço até onde puder dar, gente. É mais um sobrevivente nesse país que precisa sobreviver cada vez mais. Então, eu agradeço. Desculpe se abordei temas que não seriam interessantes, mas para o capoeirista, eu achei que fosse. Obrigado.